bem, pessoal? Questão de número 58 do Fundamento de Física do Halliday, volume 1, capítulo 8. Uma criança que pesa 267 newtons desce em um escorrega de 6,1 metros que faz um ângulo de 20 graus com a horizontal. O coeficiente de atrito cinético entre o escorrega e a criança é de 0,1. Qual é a energia transformada em energia térmica? Então vamos aqui analisar. Peguei uma ilustração de uma criança em um escorrega, ou pelo menos de um boneco que poderia representar uma criança em um escorrega, e ela desce durante um percurso de 6,1 metros com uma inclinação em relação à horizontal de 20 graus. Nós temos o peso da criança e o coeficiente de atrito cinético entre ela e o escorrega. Podemos aqui enxergar o escorrega como sendo um triângulo retângulo, onde você tem a hipotenusa sendo o próprio escorrega, a base sendo o terreno na horizontal e a outra parte que seria a altura do triângulo seria a distância da base até o topo do escorrega. Podemos fazer aqui a decomposição de forças que atuam sobre a criança, e nós temos a força-peso, nós temos a normal e nós temos a força de atrito que atua sobre ela. Como a gente já sabe, advindo as resoluções das questões desde o capítulo 5, a gente faz a análise da decomposição das forças, principalmente pelo eixo Y, porque a gente sabe que a força de atrito depende da normal vezes o coeficiente de atrito. Então, nós temos aqui nos eixos a força normal no eixo Y, a de atrito no eixo Y, no eixo X, e aí nós vamos ter uma componente X da força-peso e uma componente Y da força-peso por análise de triângulo, formando o mesmo ângulo de 20 graus entre ela e o módulo da força-peso. Analisando aqui no nosso eixo Y, nós vamos ter o seguinte: a força resultante no eixo Y é a diferença entre a normal e a componente Y da força-peso. Como não há movimento nesse eixo, né, ou seja, a criança não perde em nenhum momento contato com o escorrega, isso significa que não há movimento nessa direção, a resultante ela é nula e nós temos que a normal vai ser a componente Y da força-peso, que é dado pelo módulo vezes o cosseno de θ. Dessa forma, a nossa força de atrito, que é dada pelo coeficiente de atrito e a força normal, vai ficar sendo o coeficiente de atrito vezes a força-peso vezes o cosseno de θ. Agora que a gente sabe qual é o valor da nossa força de atrito, ou pelo menos os termos aos quais estão envolvidos para que a gente saiba que valor é esse, a gente pode aqui calcular qual é a quantidade de energia térmica dissipada pelo sistema criança escorrega durante esse deslocamento de 6,1 metros. Como ele quer apenas a força, como ele quer pelo menos a energia térmica, perdão, nós calculamos, né? A energia térmica é o trabalho realizado pela força de atrito. Então, nós temos força de atrito vezes o deslocamento durante o exercício dessa força, ou durante o percurso em que essa força está sendo aplicada. Nossa, difícil encontrar palavras adequadas, hein? Então, nós temos que a variação da energia térmica vai ser o coeficiente de atrito, a força-peso, a distância e o cosseno de θ. A força-peso a gente sabe que está dada no nosso enunciado, a gente não precisa nem abrir em termos de massa e aceleração. Então, basta apenas substituir os valores. O coeficiente é 0,1, a força-peso 267 newtons, o deslocamento 6,1 metros e o cosseno de θ é o cosseno de 20 graus. Resolvendo toda essa expressão, todos os termos estão se multiplicando, então basta multiplicar todos eles. O resultado vai ser 153 joules. Então, essa é a energia térmica
produzida durante este evento. Na letra B, ele pede o seguinte: se a criança começa a descida do alto do escorrega com uma velocidade de 0,457 metros por segundo, qual é a sua velocidade ao chegar ao chão? Então, agora vamos aqui trabalhar com a questão da conservação da energia mecânica, mas lembrando que parte dessa energia está sendo dissipada na forma de calor. Então, este termo da energia térmica também tem que entrar na equação. Então, nós temos que a nossa energia térmica dissipada vai ser igual à conservação da energia mecânica, que é dada pela variação da energia potencial gravitacional nesse caso, e da variação da energia cinética. Abrindo um pouco mais a nossa equação, né, como a gente já conhece, como já é de praxe, né, as variações é as posições finais menos as iniciais. Nós temos que ele parte com a energia cinética inicial. No final, ele vai chegar com a energia cinética também diferente de zero. O único termo que a gente pode cortar aqui é o potencial final, que aí, óbvio, a gente vai considerar como sendo a superfície do chão, onde se encontra a base do nosso escorregador, de altura zero. Então, portanto, nosso potencial final vai ser nulo. E aí, a nossa energia potencial gravitacional inicial vai ser redistribuída tanto para a energia cinética, quanto parte dela também ser dissipada para a nossa energia térmica. Então, reescrevendo aqui os nossos termos, aí nós temos também que entender de que altura ele está partindo, pois nosso enunciado não afirma isso, né? Então, coloquei ali um H na nossa altura aqui, nessa parte de cá. Porém, esse H a gente não sabe quem é, mas tudo bem, a gente vai dar um jeito. Então, reescrevendo aqui, nós temos a energia térmica, que a gente conhece, vai ser igual a menos a energia potencial, que é a força-peso e o deslocamento na vertical, ou seja, a altura H. A energia cinética final menos a energia cinética inicial. Bom, esse H a gente pode resolver ele da seguinte forma. Se você olhar ali, nós temos um triângulo retângulo, dado ali destacado pelo nosso triângulo de cor prateada. Se você olhar, o nosso H é o cateto oposto desse triângulo. Nós temos o ângulo, que está em relação ao nosso escorrego e a base, né, o chão na horizontal. E o nosso cateto, a nossa hipotenusa, é justamente o comprimento do nosso escorrega. Então, o nosso H pode ser escrito como sendo dessa forma aqui, né? A hipotenusa vezes o seno do ângulo, que é dado, né, lá pelo cateto oposto sobre hipotenusa. Então, isola o cateto oposto e aí fica como sendo hipotenusa vezes o seno do ângulo. Então, reescrevendo aqui, nós temos o seguinte, né? Tem um monte de coisa aqui, não é? Para a gente verificar. Ó, o que eu fiz aqui foi isolar a energia cinética final do lado esquerdo da nossa igualdade. Então, nós temos 1/2 da massa, só que a gente não sabe quem é a massa, mas a gente sabe que a massa é o peso sobre a aceleração da gravidade. Então, eu escrevi dessa forma. Peso sobre a aceleração da gravidade, vezes a velocidade ao quadrado, que é o termo de nosso interesse. Igual ao potencial inicial, que é o peso, vezes d seno θ, né, pela análise do triângulo retângulo que eu acabei de mencionar, mais a energia cinética inicial, que é 1/2 da massa. Então, a massa eu não conheço, mas eu sei que a massa é peso sobre a aceleração da gravidade, vezes a velocidade inicial elevada ao quadrado, menos a energia cinética, ou, perdão, a energia térmica dissipada. Então, veja que nós temos um termo ali negativo, que é a própria energia térmica, que vai ser dissipada, né? Não vai contribuir para o aumento da energia cinética
do nosso sistema. Então, você veja aí que a energia cinética final vai ser a energia potencial inicial, a energia cinética inicial, menos a energia térmica, que ela vai ser dissipada. Isolando a nossa velocidade, veja que ela vai depender de todos esses termos aí, né? Peguei o termo que estava ali multiplicando a nossa velocidade e passei para o outro lado da equação, né? Passei é uma palavra muito feia, né? Mas já que a gente se acostumou assim, passei para o outro lado. 2G dividindo, vai multiplicando. FP está multiplicando, vai dividindo. E o nosso expoente em V passa na forma de raiz. Substitui todos os termos da nossa equação. Nós temos todos esses valores aí dentro. Substitui, fica uma expressão bem grandona, mas nada difícil de resolver. E resolvendo ela, nós temos que a velocidade da criança, quando chegar na base do escorregador, vai ser de 5,5 metros por segundo. Muito bem, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Curtam, compartilhem para ajudar no engajamento e no crescimento desse canal. Se você é novo e foi ajudado de alguma forma nos conteúdos que tangem física, né, para quem procura esses conteúdos para estudar, se inscreva para acompanhar mais materiais. Dúvidas, críticas e sugestões aí na caixa de comentários e até a próxima questão.